Olá, aqui é o professor Ellison de Andrade e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre fundos de investimento, focando aqui na rentabilidade, como que eles funcionam, como que se dá como que você ganha dinheiro com fundos de investimento de uma maneira geral. Depois a gente vai fazer a separação entre fundos de renda fixa, fundos de ações e fundos multimercados, tá ok? Bom, então começando, a gente vai tentar fazer a explicação do que é um fundo de investimento de uma maneira bastante simples, bastante intuitiva. Não que isso seja exatamente o que ocorre na prática, porque a gente vai ver ainda mais para frente, existem diversos fundos, algumas características mais específicas, mas o que eu estou querendo fazer é utilizar do conhecimento que a gente já tem nesse curso, de Tesouro Direto, de ETFs, e tentar aplicar aqui no assunto de fundos de investimentos, tá ok? Então tem essa clareza que eu estou fazendo uma simplificação para você entender, compreender de maneira bastante clara e simples o que é um fundo de investimento. Então vamos imaginar uma situação inicial em que uma pessoa ou você desconhece como faz para escolher uma ação, né? A gente não está pensando aqui em ETFs, mas eu não sei como comprar ações. Eu gostaria de investir em ações, mas eu não sei qual ação comprar. E também gostaria de aplicar em Tesouro Direto, em títulos do governo, e não sei qual é o título melhor, se é o Selic, IPCA, o pré-fixado, quais são os melhores vencimentos. Não quero abrir conta numa corretora. E eu tenho esse desconhecimento sobre como escolher esses ativos de renda fixa e variável. E que também, por exemplo, eu tenha pouco dinheiro para poder investir mensalmente nesses ativos que correspondem aos títulos do governo e às ações. Então, dado essa situação hipotética, o que o banco percebeu que ele poderia fazer para ajudar, né, alguma instituição financeira, desculpa, poderia fazer para ajudar essas pessoas com esses problemas de desconhecimento e falta de dinheiro? Então, uma instituição financeira, ela vai montar um fundo. E aqui eu já estou colocando como exemplo um fundo de renda fixa. E nesse fundo de renda fixa, que é uma caixinha, ela vai contratar um especialista, a gente vai chamar depois de gestor, mas vai ter um especialista ou vários especialistas, pessoas que conhecem o mercado a princípio, e vão escolher por nós quais são as ações que vão pertencer a esse fundo. Nesse caso é fundo de renda fixa, então não vamos tratar aqui de ações. Mas quais serão os títulos do governo que vão compor essa minha cesta, esse meu fundo. E aqui eu estou colocando, porque a gente já estudou, ele vai fazer esse mix, ele vai escolher tesouros pré-fixado, Selic, PCA, diversos vencimentos, conforme as suas convicções e também respeitando todo o prospecto das regras do fundo, tá ok? Mais uma vez, não estou falando que todo fundo de renda fixa tem títulos do governo na sua composição, apenas títulos do governo em sua composição. Podem existir outros títulos de renda fixa compondo um fundo de renda fixa. Mas aqui, só para a gente conseguir entender de maneira geral como que funciona um fundo de investimento, eu estou usando a renda fixa que a gente já estudou. Ok? Que são os tesouros aí, pré-fixados, Selic, PCA. Então, vai ser o especialista, o gestor do fundo, que vai escolher para nós qual é a melhor composição desses ativos, né? Em termos de perspectivas de crescimento da economia, de qual vai render mais, qual é o melhor vencimento e tal, e coisa e tal. Vai cobrar também, mais para frente a gente vai ver, uma taxa de administração por esse serviço, né? Que é o lucro da instituição financeira. Perfeito? Se pensarmos, por exemplo, num fundo de ações, o que ia acontecer? Um outro especialista, ia ser o gestor de um outro fundo, iria escolher quais são as ações que vão compor o nosso fundo. Ele pode escolher, por exemplo, ações que tentem ficar muito próximo a um ETF, ou seja, ações que sejam parecidas com a carteira do Ibovespa. Isso tudo vai depender do tipo de fundo. Vão ter fundos que só vão aplicar, assim, na sua grande maioria, em ações da Petrobras, ou apenas em ações da Vale do Rio Doce, ou em ações de instituições financeiras, ou em ações de empresas ligadas à construção civil, à mineração. Então você pode aí montar qualquer tipo de fundo, desde que a regra seja clara,
as instituições financeiras montam os tipos de fundo e a gente decide se quer ou não comprar esse tipo de fundo. A gente vai ter que dar uma analisada o que tem dentro dessa cestinha, desse fundo de ações, para ver se eu quero comprar isso aí, dadas as minhas convicções. E o especialista, o gestor, é quem vai fazer todo esse trabalho de ficar comprando e vendendo, pegando os dividendos, colocando dentro da cestinha para aumentar o valor das nossas cotas e tal. Perfeito? Então, o fundo de ações é isso. E por que que isso pode ser interessante? Primeiro, nós tínhamos lá na nossa sugestão aqui, desculpa, dois problemas. O desconhecimento. Então, num fundo de investimento, a gente mata esse problema, porque vai ter um gestor, um especialista, fazendo a compra e a venda para a gente, sem precisar perder o tempo de tentar analisar qual é o melhor cenário. E também, se houvesse, por exemplo, um problema de ter pouco dinheiro para investir, comprar uma ação, eu preciso aí de uns 3, 4 mil reais para comprar uma ação, por exemplo. Lá num fundo, como são bastante investidores fazendo esses investimentos, é possível você diluir. Então, eu dou 100 reais, uma outra pessoa dá 200 reais, a outra dá 400, a outra dá 600. E o fundo junta esse bolo e faz a compra das ações ou dos títulos de renda fixa que ele julga mais interessantes. Perfeito? Então, quando a gente passa para um fundo de investimentos, nós matamos o problema de nós não sabemos qual escolher. Então, a gente confia, a princípio, nos especialistas desse fundo e matamos o problema também da falta de dinheiro, porque a união faz a força. Muitas pessoas colocando um pouco, o fundo consegue ter um bom dinheiro para comprar os ativos que vão compô-lo. Tá ok? Então, pensando aqui num fundo qualquer, tá ok? O que acontece é que a hora que as pessoas, os investidores, eu, você, as pessoas vão investindo dinheiro nesse fundo, para que isso fique bastante fácil de entender para eles próprios da instituição financeira conseguirem divulgar a rentabilidade, coisa e tal, eles vão dividir todo o valor que foi investido no fundo em cotas. Então eu separei aqui em quadradinhos, em que você pode comprar esses quadradinhos, cada uma dessas cotas. Muito parecido com a ideia daquele ETF que nós vimos no vídeo da aula de ETF, não é verdade? Então, a hora que você compra o fundo, investe dinheiro no fundo, na verdade você está comprando cotas daquele fundo, que são pedacinhos de todos aqueles ativos que compõem. Se for de renda fixa, de todos os títulos do governo misturados, se for de ações, de todas as ações misturadas. Perfeito? Então você vai comprar uma fração daquilo, coisa que com pouco dinheiro você não conseguiria fazer. Num fundo, isso te possibilita. Vamos imaginar que num dia 1, que é o dia que você vai aplicar o dinheiro, o valor do patrimônio do fundo, somando tudo que o pessoal já investiu, o que o fundo conseguiu captar até hoje, soma aí R$1 milhão. Então o fundo tem R$1 milhão. Eu até posso ter um dinheiro aí aplicado também nesse fundo. Obviamente que não seria esse 1 milhão total. 1 milhão seria o valor total do fundo de investimento de várias pessoas aplicando dinheiro. Então, o que a gente pode ver que se a gente tiver 1 milhão de cotas, isso é uma pressuposição minha. Eu estou fazendo que uma cota vale R$1, tá? Logo, o fundo vai ter 1 milhão de cotas. Perfeito? Então, mais uma vez, o valor total de dinheiro que tem no fundo, que o fundo conseguiu captar de várias pessoas, deu R$1 milhão. E agora, o gestor do fundo vai falar, olha pessoal, para o negócio ficar claro, para a gente não se perder a partir de agora, porque vai virar uma confusão, é dinheiro de todo mundo, a gente vai dividir tudo isso em cotas, e eu estou estipulando que uma cota custa R$1. Então, o valor total do fundo sendo de 1 milhão, se eu pegar R$1 milhão e dividir por R$1, eu vou ter 1 milhão de cotas. Tá? Vai ter 1 milhão de quadradinhos que as pessoas compraram, né? Cada um com o seu quinhão. Quem investiu R$10 mil vai ter 10 mil quadradinhos, 10 mil cotas. Perfeito? E agora vamos passar para o dia 30. Então passaram-se 30 dias desde que essa situação inicial aqui de uma cota a R$1 e 1 milhão de patrimônio do fundo, passaram-se 30 dias e ninguém mais investiu dinheiro, porque senão a gente vai se perder. E ninguém colocou nenhum dinheiro ao longo desses 30 dias, tá ok?
Então vamos ver o que aconteceu. Aí o patrimônio do fundo está R$ 1.100.000. O que aconteceu? Os ativos que compõem esse fundo, se fosse um fundo de ações, aquele monte de ações que o gestor comprou, ou se fosse um fundo de renda fixa, a combinação de todos os títulos do governo que o gestor comprou, não importa. O que importa é que o patrimônio do fundo saiu de 1 milhão para 1.100.000. O fundo aumentou de valor sem ninguém ter colocado dinheiro no meio do caminho. Aqui é só valorização dos ativos que compõem o fundo. Então, nessa nova situação, uma cota vale 1,10. Porque, veja, eu tinha 1 milhão de cotas na situação anterior. E aqui, como ninguém comprou mais cotas e ninguém vendeu, eu continuo com 1 milhão de cotas. Só que como o patrimônio do fundo saiu de 1 milhão para 1.100.000, agora eu pego 1.100.000 e divido por 1 milhão de cotas, cada cota está valendo 1,10. Essa é a sua valorização. Você comprou uma cota por R$ 1 e hoje, se você quiser vender, essa cota vale R$ 1,10. Perfeito? Então, o fundo aqui continua com 1 milhão de cotas, mas eu tive uma valorização de 10% do meu dinheiro. Tudo bem que 10% em 30 dias pode até ser muita coisa, mas aqui o que eu quero é dar um exemplo. E nesse exemplo aqui, em apenas 30 dias, o valor dos ativos que compõem o fundo aumentaram em 10% e isso vai refletir, obviamente, no valor da cota. É ali que o banco calcula a rentabilidade do seu investimento. Então, vamos fazer um exemplo. Então, voltando aqui, continuando, né, no exemplo do dia 30. Vamos imaginar que nesse dia eu quero investir mais dinheiro. Então, o patrimônio do fundo, voltando lá, está a R$ 1.100.000, a cota valendo R$ 1,10. Só que eu quero investir R$ 5.500 nesse fundo. Eu quero comprar, esse fundo é bom. Eu quero botar mais dinheiro, eu posso botar mensalmente dinheiro nos fundos de investimento, em qualquer um deles. Então, eu quero investir R$ 5.500 nesse fundo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pegar os 5 mil, eu não, né? O gestor vai fazer essa conta para mim, né? A instituição financeira. Pega os R$ 5.500, que é o dinheiro que eu tenho disponível para aplicação, e vai dividir por 1,10, que é o valor da cota. Então, fazendo 5.500 dividido por 1,10, eu vou poder comprar 5.000 cotas desse fundo. Tá? Então, agora vamos ver como que vai ficar essa situação ao final do dia 30. Então, eu cheguei lá às 2 horas da tarde, apliquei R$ 5.000. No final do dia, o gestor vai fazer as contas para publicar como que ficou a situação do fundo ao final daquele dia. Veja que ao final do dia, o fundo agora vai ter R$ 1.105.500. O que significa isso? É o patrimônio do fundo, que a gente já viu que terminaria o dia sem ninguém comprar e sem ninguém vender. Terminaria o dia com R$ 1.100.000 devido à valorização das cotas, valorização das cotas, dos ativos que compõem o fundo. E agora o patrimônio do fundo aumentou em 5.500. É devido a alguma valorização? Não. Esse 5.500 é o dinheiro que eu investi. Então, o fundo está captando mais dinheiro. O fundo está com mais dinheiro, mas isso não representa que ele está com mais valorização do que estava antes. A valorização vai continuar aos 10%. Só que agora uma pessoa entrou nesse dia, que no caso fui eu, que comprei mais 5.000 cotas, e coloquei mais R$ 5.500, e o patrimônio do fundo aumentou. Veja que cada cota ainda continua custando R$ 1,10. E o total de cotas, se você fosse consultar lá o patrimônio do fundo, o total de cotas vai ficar em 1.005.000 cotas. Continua 1.005.000 cotas dividido por 1.105.500 vai dar 1,10. Perfeito? Então é isso que eu queria demonstrar como que funciona esse sistema de cotas. Sempre que você for comprar, você vai colocar um dinheiro, você acaba nem vendo qual é o valor da cota. Você vai investir lá R$ 5.500, você vai fazer parte do fundo, ele vai pegar o seu valor investido, dividir pelo valor da cota no dia
e te dá aquele valor das cotas, e conforme o tempo passa, se o patrimônio do fundo aumenta conforme a valorização dos seus ativos, o valor da cota aumenta e você vai sentir isso como rentabilidade a hora que for tirar o seu extrato no banco. Portanto, a rentabilidade em fundos de investimentos vai depender da subida de valor dos ativos que compõem o fundo. E isso vai se refletir num aumento do valor da cota. Perfeito? Se todo dia eu pego o patrimônio do fundo e divido pelo valor da cota, se o patrimônio do fundo vai aumentando para um mesmo valor de cota, o valor da cota vai aumentando também. Ok? Conforme a gente explicou anteriormente. Quando tem juros, pagamento de juros, cupons lá de títulos do governo, por exemplo, ou de dividendos, que são aqueles valores que as empresas pagam para os seus acionistas, tudo isso é incorporado no valor da cota. Vai aumentar o patrimônio do fundo para o mesmo valor de cota, número de cotas colocadas, o valor da cota vai aumentar. Então, todos esses valores que são pagos pelos títulos que compõem o fundo vão refletir na cota. E a instituição financeira avalia o patrimônio do fundo e divide pelo número de cotas. Então é isso, toda vez que sai assim, olha, houve valorização ou desvalorização de tal fundo. Significa que ao final do dia, olhou-se o que tinha de patrimônio, dividiu-se pelo número de cotas e viu se aquele valor da cota está maior do que o do dia anterior. Ou como que ele está se comportando nos últimos 12 meses, ou ao longo do ano em vigência. E daí tem várias maneiras de você expressar essa rentabilidade, perfeito? E para a gente fazer um quadro comparativo, para essa questão de fundos de investimento ficar bastante claro e consonante com o que a gente já viu sobre título do governo e ETFs, vou fazer um quadro comparativo que vai ser bastante ilustrativo, para que você comece a entender e fazer as conexões para poder comparar uma coisa e outra, para que lá na etapa 3 a gente possa escolher, você possa escolher o que é melhor para você, para a sua situação, dados os seus objetivos, tá ok? Então, se eu fizer um comparativo aqui entre fundo de renda fixa e tesouro direto, que lá na frente eles podem ser complementares ou substitutos, a depender de qual for sua estratégia. Mas veja que a rentabilidade num fundo de renda fixa, ele depende do aumento do valor das cotas. E esse valor das cotas ele vai expressar a valorização dos ativos comprados pelo gestor. Ou seja, num fundo de renda fixa, você terceiriza a compra dos ativos e a sua rentabilidade vai refletir as boas ou más escolhas do gestor do seu fundo. Por outro lado, no Tesouro Direto, a rentabilidade vai refletir a valorização dos ativos que você escolheu. Os vencimentos, lá se foi Selic, se foi IPCA, se foi pré-fixado, se você saiu antes do vencimento, se esperou chegar no vencimento, tá ok? Aqui você assume o comando no Tesouro Direto, enquanto em um fundo de renda fixa, o comando está pela via do gestor. Cada um tem seus prós e contras. Em geral, investir em Tesouro Direto é um pouco mais barato em termos de taxas. Todavia, num fundo de renda fixa, você terceiriza e dá para um especialista fazer as escolhas por você e paga por isso. Perfeito? Vamos ver bastante isso ao longo desse curso aqui. Se fizermos então uma comparação de fundo de ações e ETF, qual que vai ser a rentabilidade do fundo de ações? O aumento no valor das cotas, a mesma coisa. Só que esse aumento no valor das cotas expressa a valorização das ações que o gestor comprou. Perfeito? Que ele pode tentar seguir o Ibovespa, ele pode tentar seguir vários índices, e você vai precisar ler o prospecto do fundo de ação para saber. Ele pode seguir, por exemplo, tentar seguir o aumento da Petrobras, ou seja, de uma ação específica. Ou pode ser de um segmento, ou pode ser de um índice Bovespa. Então, a gente vai ver mais para frente os tipos de fundos de ações e a gente precisa ficar atento no que o fundo está aplicando, para eu saber se é isso que faz sentido, dadas as minhas perspectivas e a minha leitura do cenário macroeconômico. Já em ETF, a gente compra direto em bolsa, né? Tem aquelas cotações online que a gente vai lá e compra na bolsa. A rentabilidade depende da valorização dos ativos do ETF. No caso do BOVA11, significa a valorização do Ibovespa. Se o Ibovespa subir, a princípio o BOVA11 também é para subir e você tem uma valorização positiva. Principal diferença dos dois. Aqui o ETF você compra direto na bolsa,
Tá? As cotas são negociadas em bolsa via mercado, oferta e demanda, e ele tem uma alta aderência, ele vai muito pertinho das valorizações e quedas do Bovespa, no caso do BOVA11, do Ibovespa. Tá? No caso do fundo de ações, quem vai escolher o que vai ter lá dentro do fundo exatamente é o gestor do fundo, e ele vai tentar seguir mais ou menos o que ele combinar antes, a hora que você assina o contrato lá online, que você dá OK e digita sua senha, ele vai tentar seguir aquelas regras pré-estabelecidas. Olha, vai ter tantos por cento eu posso ir para cá, tantos por cento eu posso ir para lá, não posso comprar isso, posso comprar aquilo, e aí por diante. Tá, ok? Então, na ETF, você não escolhe, não tem tanta escolha. Você compra índice Bovespa, no caso do BOVA11. Fundo de ações, você vai ter que escolher qual é o fundo, se você quer realmente seguir o Ibovespa ou não. Óbvio que também tem ETFs que não seguem apenas o Ibovespa, né? A gente já viu também. Você tem essa possibilidade de escolher outros ETFs que são pouco líquidos e tal, tem algumas desvantagens, conforme os artigos que eu deixei para você ler. Então, o ETF BOVA11, você segue o índice Bovespa, e no fundo de ações, você tem que ver o que ele vai seguir. Tá, ok? Ele precisa explicar antes para você. A gente vai ver isso com detalhes ainda aqui nessa página, nessa aula. E por fim, eu estava falando e não expliquei nada ainda sobre multimercados. Mas para te dar uma boa ideia, é óbvio que não é exatamente assim. A gente vai ver perfeitamente como isso aí funciona, o que são fundos multimercados, mas a ideia de fundos multimercados é que ele não é nenhum fundo de ações que, entre aspas, muito entre aspas, só aplica em ações, e nenhum fundo de renda fixa que só aplica em renda fixa. Também entre aspas, porque a gente vai ver que tem algumas possibilidades de, por exemplo, um fundo de ações investir uma parte em fundo de renda fixa, não há problema, mas a gente vai ver depois. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que fundo multimercados, esse multimercado significa que pode investir quase em qualquer coisa. Quando ele não se encaixa em nenhuma categoria de outros tipos de fundos, ele acaba virando fundos multimercados. E a rentabilidade dele também é um aumento no valor das cotas, né, ou diminuição no caso de perda de valor do fundo. E ele vai expressar, por exemplo, eu estou fazendo isso só para você conseguir entender de forma didática, já te alertando que na prática o negócio é um pouquinho diferente, a gente vai ver essas diferenças, tá? Mas só para que você já tenha esse primeiro contato, essa primeira intimidade, os fundos multimercados, um fundo multimercado, ele vai ter um aumento no valor das cotas que vai expressar a valorização, por exemplo, das ações que ele compra e de rendas fixas que ele compra, o gestor compra. Tá? Ele vai fazer um mix, por exemplo, de ações e de renda fixa, e se essas escolhas que ele está fazendo forem boas, o valor da cota vai aumentar e você vai ganhar dinheiro. Qual seria um concorrente para os fundos multimercados? Você comprar as mesmas coisas que esse gestor compra de forma separada. Então, vou imaginar que eu faço uma carteira de investimentos para um dado objetivo. E nessa carteira vão ter ETFs mais Tesouro Direto. Perfeito? Então, você vai escolher qual ETF comprar, por exemplo, né, ou quais ações comprar. E você vai escolher quais são as suas rendas fixas. Perfeito? Vantagens e desvantagens. Em geral, o custo para fazer essas operações por conta própria, no caso aqui ETF, Tesouro Direto, por exemplo, vão ser menores do que você comprar fundos. Tá? Em geral, os custos de você comprar sozinho são menores. Por outro lado, se você investe direto no fundo multimercado, você está diversificando para vários investimentos e está deixando isso nas mãos de um gestor que, a princípio, tende a fazer boas escolhas, vai tentar fazer as melhores escolhas. Nem sempre ele acerta. Mas você vai pagar um pouco a mais por isso. Perfeito? Deu para entender, então, essa questão de fundos? Tá? Os fundos de investimentos são complementares, talvez, ou substitutos, a gente vai ver isso ainda mais para frente, na nossa estratégia. Eu vou ter lá os meus objetivos, os meus prazos, e vou ter que escolher quais são os melhores investimentos para cada um deles. Isso a gente vai fazer na terceira etapa. E aí vamos ter lá Tesouro Direto, ETF, poupança e alguns fundos que complementam ou substituem aquilo que a gente está comprando, que a gente pode comprar por conta própria. E daí você vai avaliar o seu grau
de conhecimento, o seu nível de risco que você quer tomar ou não quer tomar. Você vai olhar os custos de transação, o quanto vai ser complicado ou não. Eu estou disposto a pagar um pouco a mais para botar meu dinheiro num fundo e não ter esse problema de ficar tendo que escolher títulos ou não. Eu quero me aprofundar um pouco, eu quero estudar um pouquinho mais de economia e eu escolher os meus próprios títulos e pagar um pouco menos nesses custos de transação, de negociação, e daí eu que escolho e eu que assumo o risco das minhas escolhas. Tá ok? Então, esse é um papo que vai vir lá na etapa 3, mas agora já começa a fazer um pouquinho mais de sentido, porque aonde esses fundos de investimentos vão entrar para nos ajudar a ter um arsenal maior de possibilidades para investir o nosso dinheiro e conquistar os objetivos, que é a nossa meta final. Perfeito? Então é isso aí, continue assistindo essas aulas, a essa aula sobre fundo de investimento, tem muito mais coisas, mas estamos tentando colocar tudo de maneira bastante simples e que o resultado seja bastante eficaz. Então um forte abraço, até o próximo vídeo.